E eu resolvi criar uma palestra nova para vocês hoje. Primeira vez dando essa palestra na vida. Inclusive, todos os desenhos são originais, tudo novidade. E quando eu penso na palavra viva, tem duas coisas que me vêm à cabeça. O lado de brindar, de celebrar. Mas eu também penso muito como um imperativo da gente viver. Então, eu trouxe para vocês 10 dicas, que são as dicas que eu mais uso no meu dia a dia para conseguir curtir o presente. Vamos lá. Primeira dica. O agora é tanto a preparação quanto o show. Isso é muito louco. A gente não tem ensaios na vida. Quando a gente está num palco, o palco é a preparação para o futuro, sem dúvida, mas também já é o seu presente. Então, entendendo isso, você consegue perceber que cada dia, a cada agora, já é o seu show. Dica 2. O agora só acontece uma vez. O agora é como se fosse um momento que você está empurrando e a cada momento só ele é o agora. Poxa, se você se identificou, por exemplo, hoje com algumas das iniciativas que as pessoas trouxeram aqui, agora é o momento de ir lá se inscrever num stand-up paddle ou então fazer parte de alguma outra iniciativa. Tem muita coisa legal que você pode fazer, mas se você deixa o agora passar, o agora passou. E é algo também válido para coisas tão simples como deu vontade de dançar valsa no meio do shopping porque está tocando uma música fofinha? Dança valsa no meio do shopping com a música fofinha? Não tem problema, o agora é agora. Às vezes passa aquele momento que é tão importante para você mostrar que tem a ver com aquilo que você acabou de passar. Dica 3. Tudo que você tem é o agora. Essa, na verdade, é uma das maiores epifanias. Parece tão simples, mas é uma das maiores epifanias que eu tive na minha vida. E toda vez que eu tenho que colocar em palavras, eu não consigo colocar na profundidade que eu quero colocar. A gente pensa que a nossa vida é tudo que a gente acumulou no passado e tudo que estamos planejando para o futuro. Mas, na verdade, a sua vida é o que você tem agora. O que eu tenho agora é o TEDx com vocês. O que vocês têm agora é o TEDx comigo e com outras pessoas ótimas. A gente só tem o agora. Vou colocar um exemplo simples aqui. Uma pessoa pode ter tudo na vida, tudo que é considerado pela sociedade fantástico. Então, uma família incrível, uma pessoa que é um ótimo profissional, também muito bem financeiramente. Mas essa pessoa pode, por exemplo, estar nesse momento numa viagem, num carro que está super perigoso por causa da chuva e que ele vai ficar nessa situação por 4, 5 horas. Isso é situação 1. E do outro lado pode ter uma pessoa que está com uma vida difícil, que está talvez com uma doença, com algumas coisas difíceis na vida, mas nesse momento está beijando a pessoa que ama. Quem tem o melhor agora? Quem tem a melhor vida? O que você tem é o agora. As pessoas às vezes se prendem a tantas outras coisas que são de antes ou que virão depois. Mas o que você tem de verdade é o agora. Agora, quando eu penso no que a gente tem agora, a gente define qual que é o sentimento que a gente tem perante o nosso agora. Uma das liberdades mais lindas que a gente tem como ser humano é a liberdade de decidir qual significado você quer dar para as coisas. E isso está diretamente ligado a também decidir o que você está sentindo no seu agora. Então, alguém pode passar por alguma situação que acha que é uma baita injustiça, que está errado, ou pode ver como um desafio para se provar, para crescer, né? É oportunidade ou é realmente algo ruim? Então, você decide qual que é o significado que você dá para aquilo que está acontecendo para você ou aquilo que você foi atrás. E, em cima disso, você decide o sentimento que você tem naquele agora, que é tudo que você tem. Então, na verdade, a cada minuto, o significado que a gente dá para as coisas define o quanto a gente se sente naquele momento. Outra coisa, eu vejo muita gente achando que o passado vai definir o seu presente e o seu futuro. Então, se você teve um chefe péssimo, você teve uma experiência péssima no trabalho, você tem pânico de tentar fazer outra coisa porque vai que vai ser igual. Ou então, se você teve um namorado que não foi uma pessoa legal, você tem medo de entrar, você não acredita mais no amor. O nosso passado não necessariamente vai determinar o nosso presente nem o nosso futuro. Não é porque sempre deu errado que alguma coisa vai continuar dando errado, nem porque sempre deu certo que vai continuar dando certo. Claro, algumas das suas ações no passado determinam como você é, e aquilo você vai levar e vai continuar influenciando na sua vida toda. Mas não é porque alguma vez não deu certo que você tem que desistir daquilo. E também não é porque sempre dá certo que você pode esquecer de ser o melhor naquilo. A cada minuto você decide
como você pode fazer com que o seu presente esteja bem e preparar melhor para o futuro. E a preparação e já é o show. Dica 6. As pessoas hierarquizam os momentos. Então é assim, segunda de manhã é muito pior do que sexta-noite. Isso é um tapa na cara do seu tempo. Porque tudo é tempo e tudo é vida. Tudo é vida. As férias não são mais vida do que o trabalho. A gente hierarquiza isso. Então, a gente precisa entender que a cada momento você pode decidir que aquilo é a vida e pode ser a melhor vida. Dica 7. Tudo pode ser fascinante. De novo, a gente hierarquiza assuntos também. Então, alguém vem falar de alguma coisa que a gente não conhece ou talvez não se interessa tanto. Daí a gente acha que aquilo não é tão útil, mas talvez daquilo pode sair coisas incríveis. Né? A gente teve aqui palestras, poxa, falamos sobre cogumelos. Pode ser fascinante. Vários outros assuntos podem ser fascinantes também. Depende do olhar que você coloca naquilo. Então, tudo pode ser fascinante. Dica 8. Todo lugar é hora de aprender. A gente hierarquiza os lugares também. Então, principalmente esperas, né? A gente falou de esperas aqui também, a gente acha que esperas é tempo morto. Né? Tá, estou esperando um dentista, tempo morto. Estou numa fila, tempo morto. Estou esperando não sei o quê. Às vezes, daquele lugar pode sair algumas oportunidades incríveis. Você pode aprender algo incrível, você pode conhecer alguém incrível. Todo lugar é hora para aprender. E toda hora é hora para aprender. Dica 9. Todo pouco conta. Às vezes a gente pensa que precisa ser um passo gigantesco para valer a pena, que tem que ser uma coisa, eu tenho que ir de 0 para 100, senão não valeu a pena meu tempo. Não adianta eu aprender só um primeiro acorde, eu preciso saber cantar um monte de coisa e aprender. Todo pouco conta. Principalmente quando você pensa nas suas habilidades comportamentais, que pelo menos para mim foram as coisas que mais me ajudaram a abrir portas na vida. Então, quando você pensa em desenvolver liderança, quando você pensa em conseguir desenvolver criatividade, quando você pensa em desenvolver visão, iniciativa, determinação, todo pouco conta. É de pouco em pouco que você faz uma grande história em cima das habilidades comportamentais. Dica 10. Cada um de nós tem uma maneira de ser. Alguns de nós gostam de pegar um sábado e ficar embaixo do edredom assistindo Netflix por 15 horas. E tá tudo bem. Só que a sociedade tenta mostrar pra gente que não. Existem naturezas que tem que ser aquilo que você tem que fazer e aquilo é o certo. Agora, a melhor dica que eu encontrei para conseguir curtir o presente é encontrar o que tem de melhor na minha natureza, aceitar e curtir. Se você consegue, pelo autoconhecimento, aumentar a sua produtividade e também a sua felicidade, não tem como não curtir cada momento. Agora, o que eu queria para vocês é dar um contexto de quanto a gente consegue fazer a cada tempo. Tá? Então, por exemplo, num ano a gente pode ter um filho, a gente pode ter um sabático, a gente pode criar uma empresa, a gente pode melhorar nossa carreira. Num mês, a gente pode fazer um intercâmbio, a gente pode fazer projetos acontecerem. No meu caso, 4 projetos que eu fiz nesse ano em um mês. Um foi o Tour da Bel, que eu levei palestras em todas as capitais do Brasil. Criando Oportunidades é um curso meu que dura um mês. Criatividade Conectada é um curso que dura um mês. Eu já fiz uma volta ao mundo em menos de um mês. Dá para fazer muita coisa em um mês. Agora, numa semana, vamos trazer para o mais presente. Numa semana tem muita coisa que a gente pode fazer. Toda semana eu faço 7 diferentes episódios no podcast da Bel, são 7 temas diferentes, e dá para aprender muito numa semana. Existem imersões, existem diversos programas interessantes de uma semana. Recentemente, eu passei uma semana na NASA, num programa de imersão. Você consegue mudar a sua cabeça em questão de dias, é um negócio muito louco. Ali está uma apostila. Eu lembro que quando eu estava na época da escola, semana para mim era o tempo que eu tentava terminar os exercícios de uma apostila. E num dia, o que a gente consegue fazer num dia? Uma viagem bate e volta, dá para fazer num dia. Uma maratona de seriados que eu mencionei, se aquilo é o que você ama, dá para fazer num dia, dedicar um dia para sua família, mostrar o quanto você ama eles. Eu nunca vou esquecer, nesse cartaz está escrito Feliz 15 anos, Brunão. Um dos dias mais legais da minha vida, quando eu tinha 18 anos, eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiz faculdade lá no MIT, e eu venho de família simples, então foi a primeira vez, quando eu mudei para lá, que eu não ia passar o aniversário com a minha irmã. Tenho uma irmã que eu amo muito, a gente é sócia, eu admiro ela incrivelmente, e bem nos 15 anos dela, essa é a primeira vez que eu ia passar
longe dela o aniversário. Eu estava morando em Boston, eu não tinha como trazer ela para Boston, eu não tinha como voltar, porque estava muito caro. E eu falei, já sei, eu vou tentar levar Boston a ela. O que eu fiz? Eu comprei um livro com as 100 maiores atrações de Boston. Estava a menos 27 graus a sensação térmica naquele dia. Eu e meu melhor amigo da época de faculdade, a gente visitou cada uma dessas 100 atrações no dia. Em cada uma das atrações eu estava com um banner, Feliz 15 anos, Brunão, o nome dela é Bruna. A gente tirou uma foto em cada uma das atrações, a gente imprimiu essa foto, substituiu as fotos originais do livro com a nossa foto e mandou esse livro para ela. Em um dia. Dá para fazer muito em um dia. Em um dia, para vocês que estão cheios de ideias de negócios, dá para fazer um canvas do modelo de negócio que pode viabilizar a sua ideia, dá para se aprofundar em qual que é a proposta de valor daquela ideia, qual que é o seu segmento de cliente, como você vai distribuir. Dá para fazer muita coisa. Tem imersões de um dia também. Eu coloquei pílulas lá porque na minha escola a gente chama de pílulas de conhecimento, imersões de um dia. E numa hora? O que a gente consegue fazer em uma hora? Assistir um filme, um show, ler um livro, fazer uma lista de tarefas do que a gente vai fazer hoje, ouvir um audiolivro ou um podcast, talvez fazer um tour de empresas. Eu coloquei ali cartas, porque a última vez que eu vim em Manaus eu fiz o tour da Copag, vi como são feitos baralhos e tal, então tem muita coisa legal que dá para fazer. O que dá para fazer em 1 minuto? Agora está ficando interessante, né? O que dá para fazer em 1 minuto? A gente consegue fazer uma ligação especial. Aquele cara engraçado ali está tentando segurar na prancha. Todo mundo tenta segurar na prancha sabe que 1 minuto dura muito. Né? 1 minuto dura muito. Você pode pular de paraquedas. Você pode enviar uma mensagem importante para alguém. Você pode fazer alguma anotação importante. Você pode dar feedback num projeto. Eu tenho um projeto que eu chamo de Banca da Ajuda, que é a Ajudanca, que em 1 minuto a gente dá feedback para projetos. E num segundo, o que a gente pode fazer num segundo? A gente pode ter um insight, uma ideia. A gente pode sorrir e a gente nunca sabe. Talvez se você olhar para o lado e sorrir, talvez seja seu futuro marido, seu futuro sócio. Às vezes aquele sorriso vai ser útil para caramba. Você pode respirar fundo e talvez por respirar fundo você deixa de ser grosso ou deixa de atropelar alguma coisa que poderia destruir alguma coisa boa no futuro também. Eu coloquei ali eu tocando uma campainha, porque em 1 segundo eu mudei minha vida, alguns anos atrás. Quando eu estava prestando para a faculdade americana, a faculdade tem um processo diferente da faculdade brasileira, e eu não sabia. E quando eu fui descobrir tudo que tinha que fazer, uma das coisas que tinha que fazer era entrevistar com um ex-aluno daquela faculdade. E eu tinha perdido o prazo. O que eu fiz? Eu descobri o endereço do cara e, num segundo, toquei a campainha. Aquela campainha tocada mudou minha vida. Se eu não tivesse tocado a campainha, ele tivesse me atendido e ele não tivesse feito a entrevista comigo, eu não teria feito várias das coisas que eu fiz depois. Outra coisa, às vezes, uma decisão também é feita num segundo. Eu comecei um movimento recentemente sobre você descobrir o seu mais profundo ser, que eu estou chamando de seu código, seu manual de instruções, e abrir o mais relevante disso. Um movimento que eu chamei de meu código aberto. Tem um aplicativo, tem um livro, meu código aberto. Agora, nessa intenção de buscar a sua melhor versão no seu código aberto, uma coisa é você entender o que pode ser sua melhor versão, outra coisa é tomar decisões para que você chegue mais próximo daquela versão. Então, eu comecei um caderninho da transformação. Eu gosto de caderninho, eu anoto coisas em caderninhos. E o caderninho da transformação é uma decisão por dia, simples, mas uma decisão importante, para te deixar chegar mais perto da sua melhor versão. Então, num segundo, você também consegue fazer uma decisão. E agora eu queria usar meus últimos 2 segundos aqui para vocês participarem comigo em coisas que a gente consegue fazer em 1 segundo. Primeiro, em 1 segundo, a gente consegue abraçar forte a pessoa do lado e falar que foi legal ter ela com a gente nesse evento. Vamos fazer isso. E em 1 segundo, a gente consegue também virar para o outro lado e compartilhar algum insight muito legal de alguma coisa que a gente aprendeu aqui. E pera que tem mais segundos, mas vamos lá, compartilhe algum insight muito legal. Uma sacada legal. Funciona. E o último segundo da minha palestra, eu queria usar para agradecer.
Em um segundo, a gente consegue também bater fortes palmas para todo mundo que fez desse evento. E tem mais ainda nesse evento. Um sucesso. Parabéns a toda a equipe.